Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Antes da gente partilhar, eu quero confirmar a oração que a Angélica fez, porque nós não tínhamos nem conversado disso. E hoje à tarde eu postei umas fotos de uma missa que nós fomos hoje pela manhã. E uma amiga da família, Maria Aparecida Cidinha, lembra? Muito tempo que eu não a via, né? E recordei pela internet. Ela escreveu assim lá no Facebook: oi Daniel, tudo bem? Que igreja é essa em Santo André? Aí eu respondi para ela, aí ela perguntou: mas vocês fazem grupo de oração? Eu quero participar, como eu faço? Aí eu respondi: olá, esta é a Catedral do Senhor do Carmo, nosso grupo é os sábados do Batistini. Mais informações está no site, você pode acompanhar pela web rádio. E ela escreveu assim, olha só: olha Daniel, gostaria muito de participar, só que estou com problemas de mobilidade reduzida e não posso ir. Como faço para vocês chegarem até mim? Eu respondi para ela, isso já há 2 horas atrás. Nós vamos marcar uma oração. A Angélica falou tudo na oração. Então, eu não sei se ela está ouvindo neste momento, mas muitos estão. E nós temos a certeza que este veículo que nós temos hoje é de grande responsabilidade para nós que oramos. Aí eu entrei na página dela, comecei a dar uma olhada, e ela passou por momentos de depressão. Ela postou bastante coisa lá sobre isso. Então olha só como Deus age, né, no meio de nós. Louvado seja Deus por isso. Nós estamos vivendo, e vamos começar a viver, um momento muito propício para a nossa fé, que é a Quaresma, que se inicia agora na quarta-feira de cinzas, próxima quarta-feira, onde a igreja vai nos convidar novamente a meditarmos os mistérios da dor de Cristo, esses 40 dias. Nós sabemos que nós estamos nesses 4 dias de carnaval, e este não é o assunto hoje, porque muitos estão em pecado. É um mundo libertino que está aí jogado para os jovens, para as famílias, na TV, nas músicas, etc. Mas um povo santo se levanta neste final de semana. Um povo santo aqui, um povo santo no Rebanhão, um povo santo nas igrejas que vão ter rebanhões, né? Um povo santo no Rebanhão lá de Mauá, e no país inteiro. Tem muita gente santa se levantando para rezar por estes que estão para cair ou que estão em pecado. Então nós vamos continuar orando neste final de semana e tirando de nós aquilo que não presta realmente do carnaval e viver a alegria que nós temos de ser cristãos autênticos, né? E vai viver um carnaval sadio, com a família, um carnaval realmente ali de paz e tranquilidade. Se é que nós podemos usar esse termo carnaval. É um feriado, mais ou menos, né, que é lançado no nosso país, e que a gente acaba pagando por esse feriado de qualquer forma. Mas não vamos falar do carnaval, eu creio que vocês são santos, até os que me ouvem, o suficiente para saber que é um tempo em que nós temos que fechar os olhos ao pecado, na TV, no rádio, na rua e assim por diante. Amém? Nós vamos falar da Quaresma. A Quaresma é um tema que jamais perde a sua atualidade, porque é um convite que se inicia, como eu disse, na próxima quarta, a mudança. É uma mudança, assim, realmente do nosso coração, que a igreja nos pede todos os anos. Veja bem, no Antigo Testamento se tratava a conversão, mas com uma maneira cultual. De que forma que era? Você tinha que deixar de cultuar outros deuses e começar a cultuar somente o Deus verdadeiro de Moisés,
e ali você estava convertido. Você tinha que começar a seguir determinadas leis que foi colocada e você era convertido. Essa era a visão da conversão no Antigo Testamento. Depois os profetas começaram a mudar esta realidade. Eles viram e entenderam que só seguir as leis e só cultuar ao Deus não era uma conversão realmente pura, autêntica. E aí nós vemos já na pregação de João Batista que a conversão já começa a ter o envolvimento do próximo. Não é só eu para com Deus, Deus comigo, não é só eu cumprir os mandamentos do meu Deus, mas é eu também estender a conversão para o meu próximo. Então começa, a partir dos profetas, a dar uma visão para o outro. E Jesus vai completar isso maravilhosamente quando ele diz: amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Pegando todas as leis e o pensamento da conversão antiga e atualiza. E Jesus vem com uma bomba. Ele chega já dizendo assim: convertei-vos. Mas esse convertei-vos, irmãos, ele tem o poder de entrar no nosso coração e apertar assim, para tirar o que de lá não presta e começar a fazer com que você veja tudo de maneira nova. Esta é a conversão verdadeira. E é isso que a igreja está pedindo para nós neste tempo de paz. Aí nós começamos a ver que começou a fazer parte da conversão a compaixão, a olhar pelos órfãos, a olhar pelas as mulheres que naquela época não eram mais discriminadas do que hoje, muito mais, a olhar pelos pobres, pelos doentes. E aí Jesus começa a usar comparações, não começa? Do homem caído lá na descida, e de tantos outros que ele ajudou, os leprosos, daqueles que eram excluídos, as mulheres que eram deixadas de lado. Começa a se ter uma compaixão pelo outro. A quaresma é esse tempo propício também para nós exercitarmos esta caridade. A igreja então nessa quaresma, ela repete para nós o mesmo que Jesus falou para o povo quando começou a sua missão evangelizadora: convertei-vos, amem os seus irmãos, para que seja uma conversão autêntica. Se você vive isolado, na minha quaresma eu faço meu jejumzinho. Já ouvi um irmão falar assim para mim. Eu não sei o que é jejumzinho, mas né? Eu faço meu jejum. Na quaresma eu faço a minha caridade. Na quaresma eu ajudo lá, eu dou cesta básica para um monte de gente. Irmãos, isso não é caridade, é filantropia. Você dá e não ter relacionamento com o irmão não adianta nada. Eu quero ver você ir lá abraçar, você se compadecer, você ter compaixão, sentar, perder um pouquinho do seu tempo, no bom sentido do perder, né? Ali com o irmão, ouvi-lo, ajudar, dar testemunho da sua vida, ser um cristão realmente que faz da quaresma algo real e presente na sua vida. Aí sim nós estamos vivendo uma verdadeira conversão. Então conversão não é só abandonar os falsos deuses que nós carregamos, mas começar a levantar o Deus verdadeiro que nos faz amar o nosso irmão e o nosso próximo. Olha para o seu irmão aí do seu lado, olha bem para ele. Você consegue enxergar Jesus nele? Se consegue, está ótimo, não é? Agora esse irmão é bonito, não é bonito? É bonito. Jesus vai te mandar uns irmãos que não são tão bonitos durante a quaresma. Desculpem o linguajar, mas o cara está meio zoado, né? Aquela pessoa ali que você fala: poxa vida, esse daí dá vontade de atravessar a rua, né? É justamente esse daí, irmão. É isso que Jesus veio. Jesus disse lá na sua palavra: eu não vim para os sãos, não vim para os bonitão, eu vim para aqueles que precisam de cura. E você acha que Jesus vai curar a todo mundo aí sem usar de nós? Você está enganado. Deus é para todos, Jesus é para todos,
mas Ele é tudo em nós. Então é nós que temos que fazer as mãos e a vez do Senhor no dia a dia. E aí que está o desafio da quaresma. Eu me lembro de uma vez um padre que ele colocou um desafio para nós na nossa juventude, e ele disse assim: aquilo que você deixar de comer na quaresma, e você fazer jejum ou fazer abstinência, né, que é deixar de, você vai doar para uma pessoa que não tem. Eu achei aquilo fantástico. Então todo doce que eu não comi na quaresma, eu fui dando para as crianças. Está certo que às vezes eu errava, eu chegava e oferecia doce para quem também não podia comer doce, mas assim, fui ajudando e fazendo o meu possível ali dentro para ajudar as pessoas do meu irmão. Amém? Então lembre-se disso. Conversão verdadeira é compromisso de testemunho, é compromisso de amar a Deus e amar o próximo, é abandonar os deuses que nós carregamos com D minúsculo, né? As nossas falsas verdades, as nossas falsas crenças, até que você que ouve aí, que talvez seja de uma outra denominação, ou que tem alguns misticismos ainda, alguns, como é que fala, amuletos, é largar isso, como o Antigo Testamento nos ensinava, mas atualizar a conversão para algo verdadeiro na minha vida. Para continuar, vamos pegar a palavra de João 3, é uma leitura grande, mas você vai ver que vai ser uma oração para nós. João 3, de 1 a 20, é fantástico essa leitura, nos ensina muito, ainda mais nessa nova tradução aqui que nós vamos ler. Você vai ver que ela traz para nós assim, um desejo ardente de viver aquilo que Jesus conversou com o professor. João 3. Vamos acompanhar? É o Evangelho, mas nós vamos ler como estudo, então podem ficar sentados. Jesus e Nicodemos. Havia um fariseu chamado Nicodemos, que era líder dos judeus, é professor, estudado, hein? Homem que estava ali entre os sacerdotes. Uma noite ele foi visitar Jesus e disse: Rabi, nós sabemos que o Senhor é um mestre que Deus enviou, pois ninguém pode fazer esses milagres se Deus não estiver com ele. Veja bem, ele já tinha reconhecido Jesus como mestre, Rabi. Essa palavra só era dita para aqueles que estavam acima de você, com respeito. Como os japoneses se curvam perante os professores, naquela época também todos se curvavam perante os sacerdotes, os mestres. Jesus respondeu: eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos perguntou: como é que um homem velho pode nascer de novo? Será que ele pode voltar para a barriga da sua mãe e nascer outra vez? Jesus disse: eu afirmo ao Senhor, Senhor que ele diz é o Senhor de idade, né? Que isto é verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Quem nasce de pais humanos é um ser de natureza humana. Quem nasce do Espírito é um ser de natureza espiritual. Por isso não fique admirado, porque eu disse que todos vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer, e ouve-se o barulho que ele faz, mas não se sabe de onde ele vem e nem para onde vai. A mesma coisa acontece com todos os que nascem do Espírito. Como pode ser isso? Perguntou Nicodemos. Veja como era difícil desse homem entender, aquele que já estava aceitando ali o mestre, mas como era difícil na natureza humana compreender o impossível. Jesus respondeu: o Senhor é professor do povo de Israel e não entende isso, pois eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Nós falamos daquilo que sabemos e contamos o que temos visto, mas vocês não querem aceitar a mensagem. Se vocês não creem quando falo as coisas do mundo, como vão crer se eu falar das coisas do céu? Ninguém subiu ao céu a não ser o Filho do Homem que desceu do céu. Assim como Moisés no deserto levantou a cobra de bronze numa estaca, assim também o Filho do Homem tem de ser levantado.
para que todos os que creram nele tenham a vida eterna. Olha a referência ao Antigo Testamento, em Moisés, nas leis e naquele povo cabeça dura que adorava imagens, que tinha que se converter para abandonar as imagens e agora tem que se converter para aceitar Jesus. Estão vendo a presença aqui do Antigo Testamento? Porque Deus amou o mundo tanto que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha vida eterna. Pois Deus mandou o seu Filho para salvar o mundo e não para julgá-lo. Aquele que crê no Filho não é julgado, mas aquele que não crê já está julgado, porque não crê no Filho único de Deus. E é assim que o julgamento é feito. Deus mandou a luz ao mundo, mas as pessoas preferiram a escuridão, porque fazem o que é mal. Pois todos os que fazem o mal odeiam a luz e fogem dela, para que ninguém veja as coisas más que eles fazem. Mas os que vivem de acordo com a verdade procuram a luz, a fim de que possa ser visto claramente que as suas ações são feitas de acordo com a vontade de Deus. Palavras da salvação. Vejam só, este é o verdadeiro sentido da conversão: nascer de novo. Eu fico pensando, quando Nicodemos ali não entendia humanamente falando essas coisas, porque é claro, se você for pensar humanamente, não tem como eu entrar de novo na barriga da minha mãe, nem que eu quisesse, né? Não dá. É claro que Jesus estava fazendo ali uma parábola, um ensinamento, mas o nascer de novo não tinha nada a ver com a mãe, não tinha nada com a biologia, tinha a ver com as coisas do alto. O nascer de novo é como que Jesus metesse a mão no nosso coração, como eu falei, arrancasse tudo que não presta ali, você tivesse a chance de colocar tudo de novo lá dentro. Vocês sabem quando uma pessoa sofre um acidente muito grave e ela sai às vezes ilesa do acidente, ou ela sai liberta, como o caso que você me contou lá, né, irmão? A mulher que sofreu um acidente lá, e graças a Deus passou. Você pode perguntar, eu tenho a certeza que saiu da boca dela e da boca das pessoas que sofreram um acidente: nasci de novo. Não é verdade? Quando você passa por uma dificuldade, uma doença, e você consegue vencer essa doença, a primeira mensagem que vem na cabeça da pessoa é: nasci de novo. Esta é a conversão. É a chance de cristãos que nós temos sem precisar de acidente. É a chance que nós temos de começar de novo sem precisar passar por um momento traumático. É uma decisão. Se você se decidir hoje, eu quero nascer de novo na água e no Espírito, você vai ter o mesmo sentimento dessas pessoas que tiveram que passar por um trauma para tomar um tranco ali na vida. Quantos mudaram de vida depois desses acidentes? Quantos mudaram de vida depois da doença? Agora eu pergunto, você quer sofrer um acidente? Você quer ter doença? Você em casa, irmão, quer ter alguma coisa disso? Tenho certeza que não. Então nasça de novo do Espírito. Deus vai mudar teu coração desta forma. O sentimento, eu tenho a certeza que vai ser o mesmo de quando eu me converti. Eu me lembro. Quando eu tive meu encontro com Jesus naquela casa São José, eu lembro que Deus enfiou a mão no meu coração e me arrancou ele, de uma forma que eu não conseguia parar de chorar mais. E eu entregava a minha vida ali para Jesus na minha juventude, sem saber as palavras que eu dizia, mas eu creio que é o mesmo sentimento. Eu nasci de novo naquela noite. É isso que o batismo faz conosco na água e no Espírito. É claro que o batismo que nós recebemos quando criança também nos põe isso, mas nós vamos ali colocando no nosso coração um monte de tranqueira, sujeira, te vai inclinando para o mau caminho, vamos para as nossas más inclinações, vamos para as tendências, vamos gostando daquilo que é tudo ilegal, é imoral, é engorda, não é? A gente vai tudo assim meio torto, né? Por isso que nós precisamos de uma conversão diária, sim, diária. Mas nós que somos participantes de grupo, de missa, cristãos, que temos a consciência da quaresma, precisamos pedir esta conversão definitiva. Você ter uma mudança, um começar de novo, um nascer de novo da sua vida,
E aí a conversão diária é muito mais simples, porque você já está liberto, você já está santificado. Você está entendendo o que eu estou falando? Diz amém. Amém. Se você tem uma grande conversão, o nascer de novo da água do Espírito, a conversão diária, ela acontece. Ela acontece no nome do Pai de manhã. Ela acontece no dia a dia ali com o filho, com a esposa, com o marido. A conversão diária vai acontecendo por quê? Porque você perdoa mais fácil. Você olha para o irmão necessitado, você ajuda sem pensar duas vezes. Você vê um irmão que está chorando, você já se compadece. Você vê uma necessidade de alguém na comunidade, em casa, você já toma uma iniciativa. Esta é a conversão diária. Ela é menor e não menos importante do que a conversão que Jesus trata com Nicodemos aqui, mas ela se torna muito mais pura, muito mais fácil. Não vai precisar de um acidente, de um acontecimento traumático na sua vida para você ter uma mudança e um nascer de novo. Amém? É isso que o Senhor propõe para nós na quaresma. Eu peço a você que nessa quaresma você realmente jejue, ofereça lá as quartas e as sextas-feiras de jejum, come menos, fala ao Senhor, isso aqui é para minha santificação, e dá um prato de comida para quem não tem. Olha, Senhor, nessa quaresma eu não vou comer doce. Sempre que o doce pega, né? Eu não gosto de doce aqui, não gosta? Todo mundo faz de doce. Os doceiros devem ficar bravos na quaresma, né? As docerias devem ficar nervosas. Aí o jejum bom é aquele que você vai na doceria com a mãe, mas não pode comprar o doce. Esse é o jejum bom. Aí você vai lá, faz o seu jejum. Ah, não vou comer carne de quarta e sexta. Glória a Deus. Compra 1 quilão de carne lá, mas do melhor, filé mignon. Dá para a sogra. Não é? Fala, sogra, para a senhora fazer aí no final de semana. Eu não comi sexta, mas não deixa estragar não. Entrega boa a carne, viu? Entenderam? Brincadeiras à parte, é verdade isso que eu estou falando, viu? Ame lá a senhora sogra. Amo. Ela tem parte na Bíblia. Ela lembra da sogra de Pedro, não é? Está lá na Bíblia. Hoje nós temos a necessidade da conversão para a gente encerrar, mas tem 3 palavrinhas que eu anotei aqui que o Senhor colocou no meu coração que dificultam a nossa conversão na quaresma. Primeiro, a resistência, porque nós resistimos a Deus, vocês vão entender. A referência, porque nós às vezes queremos evitar coisas erradas, temos referências erradas. E o testemunho, nós não damos às vezes um testemunho autêntico do que o Senhor quer de nós. Então vamos lá. Muitos querem se converter totalmente, querem ter essa conversão realmente maravilhosa, o nascer de novo que a quaresma propõe. Porém, resiste ao Senhor e fala assim: não, eu vou me converter, mas perdoar aquela pessoa não dá, é muito difícil, deixa para a próxima quaresma. Resistência. Não, eu vou fazer jejum, mas não de café. Café não, porque dá dor de cabeça, então eu tenho um álibi aí, né? Eu tenho uma desculpa. Não, doce eu não vou fazer porque eu tenho que comer doce. O médico falou que eu tenho que comer um docinho. Eu vou fazer jejum de bebida, não vou colocar nada alcoólico na minha boca, mas vinho não, vinho Jesus tomou, poxa vida. Resistências. A gente começa a colocar coisinhas, vai resistindo à conversão. Chega um irmão, convida você para ir na missa de cura e libertação. Vamos lá, vai ser bom. Não, nessa missa não, eu vou no grupo lá, mas na missa eu não vou não. Resistência. Deus quer te curar naquela missa. E às vezes a gente perde a oportunidade. Eu escrevi um artigo, está no site essa semana. Eu ia dar teve que trocar, né? O inimigo não vai calar a nossa voz, não. Vejam só, eu escrevi um artigo essa semana que fala assim sobre o perigo da ausência. Gera a necessidade de dobrar a nossa fé. Depois você leia, está lá no site. Como é importante a gente não perder as oportunidades que Deus nos dá. Porque depois a gente fica na dúvida e no questionamento, que nem Tomé ficou. Então, quando você receber um convite para ir na igreja, pensa direito. Pode ser Jesus está te chamando ali. Referência. Às vezes nós mudamos, temos uma conversão, e aí é uma parte que eu não posso deixar de falar. Vai dar tempo. No Antigo Testamento, quando você se convertia,
Você parava de adorar os deuses antigos e começava a participar de um certo grupo de elite ali, dos convertidos, dos cristãos. Se você voltasse para o velho homem, você era discriminado ou morto. Vocês estão vendo o que está acontecendo no Estado Islâmico? É por aí. Se você falar que é de outra denominação, você é o quê? Traidor. Merece o quê? A morte. Então a pessoa voltava para cá, mas vinha o quê? Com medo, com receio, e ficava pelo medo. Aí veio Jesus, com a bondade de Jesus, e acolheu a todos, os pecadores e todos. Mas gerou um problema, porque o ser humano ele é sem vergonha. Ele se converte, mas ele quer trazer para dentro da conversão dele um monte de coisa que não presta do homem velho. Por quê? Porque ele tem falsas referências. Ah, minha mãe sempre me ensinou que pode ser assim. Até em casa, infelizmente. Você se converte, mas você continua fazendo algumas coisas lá erradas, porque tem referência errada. Ah, eu me converti, mas eu vou fazer uma dança do axé lá no grupo de oração. Ainda bem que aqui não tem, né? Ontem o Nelsinho estava cantando os axé meio doido lá. Mas, igual o Cosme também. Não é aquele que eu estou falando. Estou falando de porcaria mesmo. Eu vi um vídeo essa semana que rodou aí na internet também, que a internet é a porta do mundo, né? De uns... Eu não vou usar esse termo, não são pastor não. São uns meninos lá que se vestem de terno e gravata. Foram no programa da Eliana fazer o passinho de Jesus lá. Vocês viram? E dançando o passinho de Jesus. Querem se converter, mas quer trazer para dentro da igreja um monte de porcaria. Isso eu estou falando de outra denominação. Tem conversão em outra denominação? Tem muita igreja aí que salva a gente. Não estou falando que é verdadeiro e certo, mas que converte as pessoas. Isso é verdade, inegável. Mas tem gente querendo fazer isso no catolicismo. Vem para cá, se converte, mas continua ainda falando mal de padre, continua ainda tendo receios e resistências dentro da igreja, continua tendo falsas referências. Ah, meu pai sempre me falou que padre não presta, eu vou lá por Jesus, mas o padre é um sem vergonha. Falsas referências. Então, conversão verdadeira tem que mudar tudo, deixar as resistências, mudar o seu conceito de referência. Amém? Amém. Quem é a nossa referência? Jesus, o sumo sacerdote. Ele é a referência. Faça o que Jesus fez, imite ele direitinho, você não vai errar. E por final, o testemunho. Nós cristãos não podemos ser testemunhas de nós mesmos. Nós temos que ser testemunhas de Jesus, de Cristo. Então, o demônio hoje está estraçalhando a vida das pessoas que seguem a Jesus. Principalmente nós de grupo de oração, sacerdotes, líderes, religiosos e religiosas, estão sendo tentados constantemente a ter falsas referências, a amansar na sua fé. Ah, isso pode, agora mudou, as coisas são novas, não é? Olha só. O testemunho, ele tem que ser permanente. A conversão verdadeira na quaresma é nós testemunharmos. O povo da firma lá vai fazer aquele almoço na sexta-feira. Vai ter aquele banquetão, só picanha, filé mignon, franguinho frito, no molho madeira ainda, só coisa boa. Você não está comendo carne de sexta-feira, certo? É o seu jejum. Vamos imaginar que é o seu jejum. Você logo pensa, poxa, um dia só, Jesus não vai ficar bravo comigo. Mas olha, você pede paciência para Deus, como diz o filme lá, né, o Todo-Poderoso. Ele vai te dar a paciência ou ele vai te dar maneiras de exercer a paciência? Você oferecer um jejum para Deus, Ele vai te oferecer facilidades de te livrar das tentações, das provações, ou Ele vai deixar com que você passe por elas? Vai deixar. Jesus não tenta, amém? Jesus prova. Ele deixa você participar das tentações que o inimigo faz, não Jesus, mas Ele deixa. Principalmente na quaresma. Jesus não foi tentado lá nos 40 dias, por que você não vai ser?
Quaresma é para isso. A igreja abre as portas do céu para nós e fala assim: você vai ser provado, tentado, mas vai ter uma conversão, uma mudança de vida e vai nascer de novo. Amém. Entendeu? Então viva a sua Quaresma com dignidade, sem resistências, sem falsas referências. Procure a referência na igreja, em Jesus, do que é certo, do jejum. Você vai ouvir um monte de gente falando: não, jejum não precisa mais, pode comer carne, é só na sexta-feira santa, não precisa fazer nada não. A igreja fala certinho quem pode e quem não precisa fazer jejum. Vai lá, a partir da primeira comunhão, depois de 65 anos, não precisa mais. Se há alguma doença, não precisa do jejum, pode fazer um outro tipo de sacrifício. Procure na igreja. Não vai dar tempo de eu ensinar tudo aqui hoje, mas procure verdadeiras referências, não as falsas. Cuidado. E seja testemunho. Fale mesmo: ó, estou na Quaresma, não vou comer carne. Eu vou com vocês almoçar, mas eu vou comer legumes. Olha, eu vou com você na doceria, mas eu não estou comendo doce nessa Quaresma. Dê testemunho. Se pedirem, não vai sair falando: eu não estou comendo carne, eu não estou comendo carne. Que uma mão não saiba o que a outra faz, diz a palavra. Você vai ouvir na leitura dessa Quaresma. Seja testemunha do Cristo. Não deixe o diabo dobrar você. Amém, irmão? Amém. Deixa não. Vamos ser católicos de firmeza mesmo. Católicos autênticos, verdadeiros. Fala assim: olha a minha cruz aqui, ó. Outro dia um irmão pegou lá e falou: o que é isso daí? Eu falei: isso daqui é o símbolo da minha salvação, né? Você acredita? Com toda a minha vida. Pronto. Fica discutindo. Dê o testemunho. Não se dobre perante a mentira do mundo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos pedir para nascer de novo. Vamos pedir ao Senhor que ponha a mão no nosso coração e retire tudo aquilo que realmente nos limita, que nos dá resistência, ou que nós temos de falsa referência, as coisas que às vezes nós temos até vergonha de testemunhar. Vamos pedir que o Senhor tire de nós. Deixar que Jesus converse conosco como conversou com Nicodemos. Imagina Jesus dizendo para você, dizendo o seu nome: olha, Daniel, vos é necessário nascer de novo nessa Quaresma. Tem uma nova conversão, uma nova chance de começar tudo de novo. É o que a igreja nos propõe neste tempo. Vamos orar ao Espírito Santo. Eu vim contando as horas pra chegar e encontrar vocês aqui, amigos e